Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou aqui com o Vinição. Beleza, Vinição? Tudo bem, pessoal? Gustavão. Opa, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. E Yas. Tudo bom, Yas? Tudo bem. Oi, pessoal. Bom estar de volta aqui nos Agilistas. Então, convidei essa turma aqui hoje para a gente poder falar sobre um assunto que a gente aqui na DTI vem chamando de True Agile. Não aqui na DTI, acho que o mercado vem falando aí do True Agile, ou do que seria o Heart of Agile, né? Que o Alistair Coban já fez até um enzima nosso. Eu lembro que ano passado lá no Agile Brasil ele falou sobre o Heart of Agile. No fundo, é como se o grande tema que eu queria que permeasse a discussão aqui hoje é o seguinte, né? Na medida em que o movimento aí ágil, né, começando com metodologias ágeis, mas depois se estendendo até para as organizações, mas na medida em que os métodos ágeis se consolidaram e começaram a virar mainstream, é curioso, porque antes era uma coisa de hacker, né? Tipo assim, que acontecia em paralelo e que ninguém acreditava. E aí, para poder virar mainstream, começar a ser adotado, as empresas começaram a aceitar isso, as organizações começaram a aceitar isso, mas, curiosamente, quiseram transformar em algo que está totalmente sob o controle delas, né? Começaram a querer ter um método para botar um método para funcionar, começaram a querer ter prescrições de como usar o método, começaram a querer saber exatamente quais são os rituais, exatamente quais são as ferramentas, exatamente qual é o caminho, porque é assim que as organizações tradicionais estão acostumadas a agir a partir do modelo de mundo que elas têm. E é curioso, porque o movimento ágil, na sua essência, ele vem até mesmo para desafiar essa própria concepção de como a organização deveria mudar e como ela deveria fazer essa transformação. A gente fala muito sobre isso aqui na DTI, que essa mudança é gradual, essa mudança passa para a organização se enxergar como um sistema complexo adaptativo, e fazer a mudança gradual e percebendo o que emerge, e não necessariamente uma mudança toda planejadinha, com um início e um fim muito certo, e você sabendo exatamente onde você vai chegar. Então, o ponto aqui hoje é o seguinte, para não ficar muito abstrato, né? O que será que, no final das contas, é essa essência do Agile e como é que a gente consegue identificar isso, né? Então, por isso que eu trouxe aqui pessoas que no dia a dia convivem com isso, porque a gente aqui na DTI busca ser ágil na essência mesmo, como um valor da empresa. A gente acredita muito nisso como uma forma de prosperar aí nessa era digital e também como uma forma da gente ser feliz, né, no trabalho, a gente poder atingir plenitude do que a gente faz. Então, o que a gente quer discutir hoje é começar a tentar, queria ver com cada um de vocês, o que se candidatar primeiro, começar a tentar pensar assim, o que é essa essência, o que é esse ágil verdadeiro para vocês? E aí depois a gente começa a explorar talvez alguns exemplos, algumas histórias daqui ou de clientes que possam mostrar essas situações que mais do que falar, o ágil é fazer uma reunião diária, o ágil é ter um Scrum Master, sabe? O que é o ágil na sua essência? E aí, quem se candidata a começar com essa simples resposta? Acho que eu posso começar. Você até falou na introdução aí do Alistair Coban, eu acho que ele resume bem lá no Heart of Agile, que ele tenta resumir, assim, os princípios e valores básicos, né? Que são basicamente colaboração, né? Entrega, reflexão e melhoria, né? Então, assim, colaboração no sentido realmente de você montar uma estrutura que seja propícia para a colaboração, né? Por exemplo, o simples fato de você montar squads multidisciplinares já fomenta mais colaboração do que uma estrutura departamental com metas locais, por exemplo, né? A entrega no sentido de você entregar em ciclos curtos e tá sempre aprendendo. A reflexão no sentido de realmente, tipo assim, após as entregas, você refletindo o que foi entregue. E a melhoria de bolar as ações do que você vai fazer na sequência para estar sempre tendo uma melhoria incremental. Então, assim, eu acho que a essência vai nessa linha, ao invés de pré-definir ou prescrever o como você vai executar isso, né? Se com o framework X ou com o framework Y. E eu acho que isso foi se intensificando, esse lado ruim dessa prescrição ou da intensificação da utilização de métodos por causa do mercado que surge em volta e também porque é meio mal visto você não ter o controle total sobre tudo
E aí, para você ter esse controle total sobre tudo, você acaba querendo apostar numa forma específica de fazer, como você descobriu, né? Tipo assim, descobrir a forma correta e adequada em qualquer situação de utilização do ágil. Então, acho que isso vai se perdendo exatamente porque vai se formando esse mercado em torno disso, né? Mercado de certificações, mercado de empresas que né, colocam, tipo assim, eu sei exatamente a forma de fazer e eu sei a forma de fazer ainda escalar. Mas só um comentário, só isso aí que você disse ainda está restrito, digamos assim, ao fazer software, sabe, em tese, né? Ainda é um exemplo muito do ágil a serviço de fazer software, né? E é super válido, né? Tudo que você disse. Mas eu diria que a essência do ágil está até anterior a isso, assim. Esse movimento foi criado não é, eu até sempre falo nem que foi criado. Tem várias escolas aí semelhantes ao longo da história desde de muito tempo atrás, né? Que no fundo acreditam em alguma coisa, sabe? Ele foi compilado, né? No fundo ele foi compilado em 2001, né? Tipo assim, foi condensado. Porque é como se fosse assim, no âmbito de fazer software, ficou mais claro que certa mudança, certa visão de mundo diferente era necessária para fazer software. Porque é como se o mundo VUCA já existisse para o software desde sempre, né? Tipo, já era VUCA fazer software desde sempre, né? Você não sabia o que você queria, tinha muita incerteza, etc. Mas tem várias escolas, o Beyond Budgeting, né? O próprio, eu sempre comento a teoria XY, de acreditar mais na pessoa, o modelo que você tem da pessoa, né? Se você acredita nela como um recurso ou como alguém que está ali querendo entregar valor. Então, eu queria perguntar para a Yas, que é uma estudiosa do assunto, o que você vê anterior a 10, né? A gente tem aquelas literaturas todas lá, né? Que a gente tem lido sobre isso. Existe uma coisa anterior aí ao fazer software, um método, sabe? Existem algumas crenças anteriores a isso. Qual você diria que são essas crenças? Boa. Bom, eu acho, realmente, eu venho estudando muito sobre isso, é um assunto super interessante. E o que eu vejo, e venho acompanhando na literatura, é que o que está por trás, assim, é até o próprio formato de organização. Como a gente se organiza, como a gente acredita que a organização tem que ser. E aí a organização, tanto do ponto de vista uma organização, uma empresa, até organização entre nós mesmos, entre times, entre pessoas. E aí tem uma literatura muito interessante que é de um cara que chama Frederic Laloux, que é Reinventando Organizações, e ele propõe algumas etapas de paradigmas de organização que nós, como seres humanos, como sociedade, fomos evoluindo. E aí ele fala muito sobre como ainda é muito predominante um paradigma, uma lógica da organização como uma máquina. Como aquilo que roda perfeitinho, todas as engrenagens estão no lugar certo, existe o jeito certo. Então, nesse paradigma, é como que se você, através de muita análise, conseguir chegar no formato correto, e uma vez que esse formato está implementado, está tudo bem, está tudo funcionando. E aí eu acho que o ágil vem justamente contrapondo tudo isso, né? Você está falando assim, não tem o jeito certo. Tem, na verdade, que garantir que a organização tem uma grande capacidade de adaptação e de aprendizado para ela ir descobrindo o jeito certo aos poucos, conforme ela aprende, conforme ela muda. E até o Laloux, nesse livro, traz outros estágios mais novos, assim, de organização, que ele chama até o último, para ele ainda está bem embrionário, que é essa da organização como um ser vivo, né, como um organismo vivo, onde a premissa já é outra coisa, né, onde o paradigma é completamente diferente, está muito mais focado em acreditar nas pessoas, e aí acho que conecta com o que o Vinição falou, né, que é ter colaboração, conseguir parar para refletir sobre como a organização deve ser e depois mudar a organização em cima disso. Então, eu acho que o que está por trás, no final das contas, é uma crença que o ágil, que a gente, por exemplo, usa muito, né, de como que a gente tem que se organizar, como que a organização pode evoluir. E isso implica em todos os processos da organização, desde desenvolvimento de software até como eu faço minha orçamentação, como que eu contrato pessoas, né? É um paradigma realmente de organização. Isso que é engraçado, isso que a Yas falou, eu fiquei pensando quando ela estava falando, eu lembrei de umas imas que o Schuster fez, do Infinite Game versus Finite Game, né? É basicamente, tipo assim, quando você monta uma estrutura que é True Agile, assim, um Agile raiz mesmo, é uma estrutura preparada para um jogo infinito, ao invés de um jogo finito, né? Uma estrutura que, tipo assim, que ela está pronta para se adaptar constantemente, né? Igual a Yas falou, no fundo, ao invés de imaginar um objetivo muito específico que você vai otimizar para ele,
E você imaginar que as regras do jogo vão mudar o tempo todo, porque você está no mercado dinâmico, então, inclusive, o Agile é muito mais aplicável quando você tem um dinamismo muito grande, de forma que, tipo assim, esse jogo nunca acaba, né? A meta da empresa não deveria nem ser, tipo assim, gerar lucro, né? Tipo assim, deveria ser quase que sobreviver e se adaptar para estar sempre gerando lucro, estar sempre sobrevivendo, né? Ao contrário de uma estrutura otimizada para um objetivo muito específico, que seria tipo um jogo finito, né? Eu lembrei um pouco desse enzima que você fala. Esse negócio é interessante, porque assim, você, por mais, uns elementos comuns que eu identifico assim, cara, você pode ver aí diversas literaturas diferentes. Eu estou lendo um livro agora, esse dia, um livro novo que saiu do Roger Martin, que é um autor ótimo que fala de complexidade, e ele está discutindo sobre ameaças que o capitalismo americano, ele chama lá a democracia e capitalismo americano estão sofrendo pelo fato do próprio capitalismo, do próprio socialismo se enxergar como uma máquina, da própria economia ser modelada como uma máquina, sabe? E por ser uma máquina, significa que você pode otimizá-la e torná-la toda eficiente, sabe? E ele mostrando como é que isso aí vem, inclusive, causando desigualdade. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é assim, na mente, a gente identificou um fator muito, muito relevante aqui, que é o quê? Você começa a enxergar a organização não como uma máquina projetada por alguém, mas sim como algo mais vivo, e que, por ser vivo, ele tem mais capacidade de adaptação, mais capacidade de mudar, e essa mudança acontece aonde? Acontece ali mais perto da ação, e acontece levado pelas próprias pessoas que estão sentindo o que está acontecendo, sabe? Então, assim, é como se fosse, por um lado, é uma organização mais viva e não uma máquina para se adaptar, mas, poxa, a organização não existe, o que existe são as pessoas. Então, é simples como pensar assim, essas pessoas têm que ter espaço, né, para poder fazer as coisas acontecerem. E aí eu queria tanto ver qual que é a visão do Gustavão, e tanto, né, sobre essa filosofia toda que nós estamos falando aqui, e também na prática, por que eu acho super interessante assim, o Gustavo é líder de uma aliança, e a aliança aqui na DTI tem várias tribos, né? E as tribos é onde acontecem as coisas, sabe? Porque eu gosto muito de falar isso, assim, a organização, tudo, gente, organização, aliança, tribo, squad, né? Tudo são criações nossas, né? Nós temos ali um tanto de gente fazendo alguma coisa acontecer, e essa gente tem que ter mais liberdade, entendeu? Mas isso aí incomoda muito, né? Porque fica parecendo que a autonomia restrita, ou que essa liberdade não vai dar em nada, ou que ela vai ser muito ineficiente. Tudo coisas que contrariam justamente esse modelo mecanicista previsível de alguém que lá no topo já definiu o que tinha que acontecer. Então, eu diria assim, qual que é a sua visão sobre isso aí, Gustavo? E como é que acontece no dia a dia? Como é que isso de fato acontece? Essas tribos evoluem? O que significa o ser vivo na prática aí, entendeu? Estava até refletindo aqui antes, né? Para mim, a maior dificuldade que tem hoje é tentar materializar o que a gente faz, né? As coisas elas ocorrem de forma tão orgânica, tão natural, baseada nessa questão de liberdade que se dá, né? De deixar as coisas emergir, que às vezes quando você precisa materializar e falar assim, mas por que é necessário ter esse determinado papel? Ou como que você utiliza isso e qual o resultado que você tem? Assim, é difícil, sabe, porque são tantas coisas ocorrendo nesse organismo vivo, né? Então, tem muita essa dificuldade. Mas, assim, eu acho que o que ajuda mais a criar esse organismo vivo é realmente você dar liberdade para as pessoas, né? E liberdade com confiança, né? O Schuster tem alguns enzimas que falam isso, né? Sobre as pessoas, elas, em algumas situações, parece que elas deixam de ser adultas a partir do momento que elas entram na porta da empresa, sendo que no dia a dia delas, elas estão ali tomando N decisões complexas, difíceis, e aí chega na empresa, ela é vista como uma pessoa que tem que estar ali adequada naquela caixinha e otimizada aquele papel, aquela atuação, sendo que e aí, nesse tipo de modelo, as pessoas acabam que criam uma forma de atuar, assim, tipo, sempre esperando alguém falar o que ela tem que fazer, ou sempre esperando que alguém dê a liberdade para ela. Então, da forma como a gente trabalha, né,
as coisas, elas acontecem na ponta, assim, eu não tenho condição de ver o que é que está afligindo mais próximas pessoas. O meu papel hoje é mais despertar o que pode estar afligindo, tentando fazer com que as pessoas elevem os problemas para que a gente consiga atuar nesses problemas e resolvê-los, né? E assim, tem coisas que a gente nem... Às vezes a gente faz achando que o resultado vai ser de uma forma, e o resultado é totalmente diferente e de forma positiva, né? Assim, então, essa adaptabilidade que a gente consegue fazer quando se dá liberdade às pessoas, para mim, é o que mais... É o mais bacana, assim, né? É o mais true agile que tem, né? É confiança com liberdade que se dá a essas pessoas para elas fazerem as coisas emergirem, né? Antes da gente tentar exemplos, eu acho legal, porque, assim, o que nós estamos tentando até aqui, para o pessoal que está nos ouvindo, é explorar as várias facetas, porque, assim, é engraçado, você pega um livro igual aquele Humanocracy lá, que eu falei para caramba dele há pouco tempo, no fundo, o cara chama de humanocracia, por quê? Porque ele fala, cara, nós temos que nos organizar em torno do ser humano e abrir espaço para liberar toda a criatividade do ser humano, sabe? Tipo, né? Sabe? Então, esse é um ponto de vista. Aí você pega o livro aí que a IA soltou, poxa, nós temos que criar organizações vivas que sejam capazes de evoluir e que não precisem de uma função centralizada. Tem aquele livro lá, o Brave New Work, que é um livro ótimo, que ele fala, poxa, a gente tem que ter uma visão do mundo complexo e tem que ser people positive, né? Eu gosto disso, assim, partir da premissa que as pessoas vão fazer algo bom, né? Ser people positive e não ser controlador, que é tipo falar de novo da teoria X ou Y. Então, eu acho que essa primeira parte fica claro isso, sabe? Agora, por que a gente salienta tanto isso? Porque a gente é tão influenciado pela metáfora mecânica, é tão obcecado com eficiência, é tão obcecado com controle, e não que eficiência não seja importante, qualquer empresa tem que ser eficiente. A questão é achar justamente o equilíbrio entre eficiência e resiliência, sabe? Mas a gente é tão obcecado com todas as outras metáforas mecânicas que a gente não abre esse espaço, sabe? Isso aí começa a ficar... quem ouve fica cético e fala, isso é loucura, não tem jeito de uma empresa dar esse espaço todo, não tem jeito de ter essa ambiguidade toda, não tem jeito de fazer essa experimentação toda. Então, seria legal a gente contar aqui algumas histórias sobre como que a gente mesmo, porque a gente aí com mais de 800 pessoas é um case interessante de como é que dá para pegar várias pessoas e trabalhar com uma atividade complexa que é de desenvolver software, né, para grandes empresas e conseguir desenvolver isso com consistência, com qualidade, mas dando espaço, né, sem ser aquela maquininha onde está tudo pré-definido. A gente podia contar algumas histórias de como é que foi essa própria transformação. Quem tem até eu estava conversando aqui antes, né, Gustavo? O pessoal às vezes pergunta para a gente, como é que vocês fizeram isso? Qual foi o caminho? Aí eu fico sempre brincando, cara, eu não sei contar, porque a gente faz a metáfora que isso é igual café misturando com leite, e acho que eu já até falei isso no episódio, né? O café com leite, ele não sabe como é que ele virou café com leite depois, né, cara? Foi misturando e virou café com leite, né, cara? Mas dá para contar, mas tem várias histórias, né? Várias coisas. Eu, por exemplo, eu lembro da gente simplesmente começando definindo tribos e começando definindo ritos, de encontrar com essas tribos, simplesmente isso, sabe? Assim, pegando mais ou menos o que já emergia, que parecia com um tribo, porque tinha afinidade por cliente, etc., e começamos a fazer rito de encontrar com esse pessoal. E aí começa, mas quem vai na reunião? A gente no começo escolheu quem ia, mas depois as pessoas mesmo da tribo escolhiam quem ia. E no começo eu lembro que tinha muita discussão sobre autonomia, né? Mas eu tenho autonomia para quê exatamente? E a gente foi conversando, e hoje em dia todo mundo mais ou menos entende o limite, né, dessa autonomia. Que vem à cabeça de vocês? Vocês acham que é interessante compartilhar aqui? Assim, eu acho que uma grande história, você já contou um pouco dela aí, né? A história da nossa estrutura, né? Eu não vou alongar, não, mas tem toda a história, igual você falou, começou de forma simples desse jeito. E foi evoluindo para ter tribos, né? Para poder depois ter alianças, poder ter as guildas, para poder agora a gente estar estruturando os chapters por aliança. Então, foi toda uma história de ir criando a estrutura à medida que foi fazendo sentido, foi tendo necessidade. A gente não saiu do momento zero já criando toda essa estrutura que a gente tem hoje, que a gente ainda está desenvolvendo. Eu acho que o capítulo que a gente está agora é exatamente de estruturação dos chapters por aliança. E uma outra, rapidinho, até para o pessoal contar as outras histórias aí,
Uma história que nós vamos até gravar um episódio aí contando histórias de outros lugares também, é até a discussão sobre carreiras, né? Então, assim, vira e mexe, a gente tem aquela coceirinha de querer falar assim, putz, a gente tem que ter um plano de carreira estruturado, porque, assim, aquela questão que você falou que a gente tem essa metáfora mecanicista muito forte, é impressionante, né? Na verdade, eu acho que a gente tem uma busca, eu acho que eterna do ser humano por ordem, né? Então, assim, a gente busca ordem exatamente para se sentir um pouco mais seguro, mais confortável. E quando você tem que encarar um pouco, tipo assim, o mundo não dá para ser tão ordenado assim, você fica meio desesperado, né? Então, as pessoas, por mais que eu já vi, às vezes, algumas pessoas, vamos supor, que saem da DTI, aí um cara de uma startup, 5 pessoas, prometeu que tem lá tem um plano de carreira, né? Assim, chega a ser hilário, né? Mas o cara acredita, né? Assim, não faz sentido nenhum, né? Assim, uma startup, por exemplo, tem um plano de carreira, assim, é um contrassenso, né? Então, aqui na DTI, a gente foi tentando equilibrar um pouco nessa necessidade de ordem que as pessoas têm para se sentir um pouco mais seguras, com um modelo de plano de carreira totalmente ágil, que é o que a gente chama de trajetórias. A gente foi combinando uma série de práticas com orientações baseadas em one-on-one, feedback estruturados, as próprias guildas, uma série de, né, uma caixa de ferramentas, um arsenal de ferramentas, como a gente gosta de falar, para ajudar a orientar as pessoas, mas sem abrir mão do agilismo, de que as pessoas podem mudar de trajetória, podem seguir trajetórias diferentes, quem está se destacando muito acaba pegando mais responsabilidade, e a gente consegue criar um modelo onde a gente consegue aumentar um pouco do nível de ordem, mas ainda usando um modelo ágil. Eu acho que isso aí ilustra bem esse conceito aí do True Agile, né? O caminho natural que quase todas as empresas têm a coceirinha lá, às vezes não conseguem, tentar achar que achou a verdade absoluta ali de como que você tem que fixar um plano de carreira totalmente prescritivo. Acho que isso aí ilustra bem. O mundo é curioso, né? O mundo é VUCA, a gente não sabe nem que profissão que vai ter amanhã, mas o plano de carreira está ali, definido, fixo, né? Ele define, sei lá, 10 anos para frente. Esse aí é a única coisa que não mudou, né? No mundo VUCA é o plano de carreira, né, cara? Chega a ser engraçado mesmo. E vocês aí, Gustavão e Yas, o que vocês gostariam de compartilhar? Eu gosto desse exemplo aí de quando a gente começou a pensar em tribos, né? Para contar um pouquinho da história, como é que era antes, né? A gente sempre tinha aquelas pessoas trabalhando nos clientes e tinha alguém ali que ficava meio que responsável tanto para o relacionamento ali com o cliente como pelo acompanhamento dos times, seja do nível da entrega, dos squads ou individualmente, né? Olhando para as pessoas. Mas quando surgia alguma demanda assim no cliente, era uma confusão, tinha uma planilha do Vinição lá de disponibilidade de recursos, cara, que era complicado. Tá? Aí você fala assim, Vinição, estou com uma demanda assim no cliente e tal, preciso de 5 pessoas aqui. Aí ele falou assim, você já olhou na planilha, você já conversou com A, com B, com C, você já viu essa movimentação, você já viu essa possibilidade, não sei o que e tal. Era assim, negócio super otimizado. E hoje a gente trabalha baseado em vários experimentos que foram feitos, né? E eu acredito que muitos deles surgiram no famoso IC, né? E se a gente começasse a trabalhar com uma folga, pensando que essa folga poderia permitir um crescimento mais acelerado da empresa? Não sei, vamos tentar. E aí a gente começou a trabalhar assim, né? Começou a trabalhar com alguma folga, começou a trabalhar com a formação de pessoas mais forte. E aí, dito e feito, né? Essa hipótese foi validada e a gente começou a acelerar o nosso crescimento muito mais, né? Assim, a curva de aceleração, quando a gente tomou, e assim, inconscientemente, tá? Foi assim, quando a gente começou a atuar dessa forma, e aí foi replicando isso nos outros clientes que a gente tinha, foi incrível, né? E aí, disso aí surgiu esse conceito de tribo, e a derivação disso foi quando a gente pensou na aliança, né? E se a gente começasse a unir algumas tribos que tivessem alguma afinidade entre elas, seja por cliente, seja por formação histórica e tudo, e considerasse isso uma aliança e começasse a tratar aumentando assim a possibilidade de troca de conhecimento, de troca de experiência, de experimentação. E se a gente fizesse isso? E aí nós partimos para esse modelo de aliança,
que hoje, para mim, eu não consigo, em nenhuma dessas etapas eu olho para trás e falo assim, não sei como é que a gente trabalhava dessa forma. Hoje, para mim, a aliança é o maior sucesso que a gente tem, porque a gente aumenta o grupo, a amostra, assim, para poder fazer esses experimentos, né? Então, às vezes, e a condição de surgir coisas, né? Ela aumenta muito mais. E você consegue fazer esses experimentos dentro da própria aliança. Como a gente é muito rápido, né? A gente trabalha muito nessa estrutura em rede de forma bem, bem forte, rapidamente uma ideia que emerge ali ou uma hipótese que a gente valida dentro do nível de aliança, rapidamente aquilo é ampliado para dentro do nível de tribo, rapidamente aquilo é ampliado para aliança e depois para a empresa com os diversos sítios que a gente tem. Então, assim, aí eu posso entrar até em detalhes de outras coisas que acontecem, mas dá a oportunidade do pessoal falar assim, mas essa questão, assim, esse histórico que a gente tem de se adaptar e sempre colocando e se a gente fizer assim, se a gente fizer dessa forma e colher o resultado disso, validando isso, eu acho que é o mais legal desse movimento todo. Eu queria só dar um exemplo aqui de True Agile também, antes de passar para essa. Uma coisa que eu acho interessantíssima, eu falo, muita gente não vai concordar com isso, eu acredito, tá? Mas, assim, meu exemplo de True Agile é qual, né, cara? A gente faz as RDNs, né? Quem é ouvinte aí do podcast, já talvez, tem gente talvez que não sabe o que significa isso, são reuniões nossas aqui de acompanhamento das tribos, né? Para sabatinar as tribos, para discutir, etc., né? Mas uma coisa para mim que é um exemplo de True Agile é assim, nessas reuniões a gente descobre um tanto de coisa que está acontecendo lá dentro daquela tribo, sabe? O que é impensável numa empresa que tem uma estrutura pré-definida. Como assim você descobre na reunião o que está acontecendo? E aí você vê frases, né? O pessoal faz um memo escrevendo o que está acontecendo com a tribo, a gente lê e discute ele. Eu adoro, porque você tem frases assim, resolvemos adotar o programa de feedback. Sabe, alguém de fala, como assim esses caras resolveram adotar? Não é obrigado a adotar, e resolveram adotar, a decisão é deles, cara. Ah, mas aqui é um pouco diferente. Aqui a integração a gente resolveu fazer do jeito tal e está dando super certo. Ah, aqui a gente faz um onboard que nós estamos experimentando fazer tal coisa. E aí, alguém pensa, poxa, mas isso não é ineficiente? Não é melhor uma cabeça brilhante, que sabe o que tem que fazer, definir logo o que tem que fazer, né? E pronto, e uniformizar na empresa toda? Aí é aquela questão, as coisas dependem muito de contexto, num sistema complexo você não sabe como as pessoas vão reagir, ninguém tem a melhor resposta sobre essa integração, então a gente acredita muito mais em rodar, no fundo, cada tribo e cada aliança podendo fazer isso, são vários experimentos que acontecem na empresa de integração, por exemplo. E aqueles bons experimentos vão se espalhando, porque existem várias formas de conexão para que essa informação flua pela nossa rede. Então, para mim, eu saio maravilhado, assim, né? Porque aí eu sempre brinco, né? Eu talvez tenha uma cabeça boa para ser agilista mesmo, porque eu não vejo ordem no mundo mesmo. Então, para mim, está tudo no normal, né? O próprio Memo é um exemplo disso, né, Schuster? As RDNs, elas não eram conduzidas da forma como a gente conduz hoje. Aí, um dia, em alguma tribo, eles resolveram mudar o formato e criar o formato do memorando. E aí, dali, percebeu que era muito mais efetivo, né? Porque você focava realmente naquilo que era de interesse das pessoas que estavam participando ali. Em vez de ficar fazendo hoje, PowerPoint, né, etc. E aí toda a empresa trabalha assim. Eu fiquei tentando dar aqui exemplo desse espaço que existe e dessa ineficiência e dessa ambiguidade, mas como só tendo uma certa ineficiência e uma certa ambiguidade, tem jeito de aparecer coisa nova. Isso é até óbvio se você parar para pensar, mas é isso que as pessoas botam metas de inovação numa estrutura que é toda travada, com as pecinhas bem definidas, o modelo, os papéis bem descritos e querem que apareça inovação. Diga aí, Aço. Deixa eu pensar, eu estava aqui pensando, né, enquanto você estava falando de um exemplo que reflete bem isso também, e eu acho que é da história do design da DTI, assim. Vocês sabem, né, aqui no podcast que eu já vim aqui outras vezes falar, eu sou a líder da equipe de design da DTI também, e quando o design... Entre várias coisas, né? Entre os outros bicos que eu faço. Aí quando a de design surgiu na DTI, vocês vão lembrar disso. Vocês estavam lá, né? Era um grupo pequenininho
E a gente era uma área centralizada. Então, o design era uma área que meio que prestava serviço para os nossos times. Beleza, começou assim. Tinha a mesa do design, que era assim, a gente tinha o maior orgulho da mesa e tal, né? E aí, em um determinado momento, a gente percebeu uma tensão, que eu acho que isso que é legal desses exemplos todos, né? Sempre tem uma tensão, tem alguma coisa que incomoda, alguma coisa que parece que não está dentro da filosofia da empresa. E a gente percebeu que a gente era muito afastado do projeto, né? A gente, como uma empresa, um setor separado, a gente acabava não tendo uma boa dinâmica com as pessoas do time, com os desenvolvedores, com o restante dos papéis. E aí a gente tomou a decisão de descentralizar o design. Então, a mesa do design que a Vinição falou acabou, foi um dia trágico, memorável, e fomos todos os designers sentarem nas mesas dos seus projetos mesmo. E aí é muito engraçado. Só um comentário, eu não lembrava, engraçado, eu tenho memória ruim, cara, mas agora eu lembrei claramente disso mesmo. Tinha uma época que ficava o Vinição, vocês têm que ficar perto, né? Eu tô lembrando disso agora. Eu usei o case da mesa do design para destruir também a mesa do RH, entendeu? Eu ficava lá todo tempo, vocês têm que fazer igual o design, tem que acabar com essa mesa aqui, senão vocês ficam voltando para a mesa. E aí é muito engraçado, né? Porque, beleza, a gente fez essa mudança. Aí, só para ver, né, que a mudança é um negócio muito contínuo mesmo, não tem um estado que é esse pronto. Porque uma vez que a gente descentralizou, a gente sentiu falta de conversar. Porque a gente sentava todo mundo na mesma mesa, a gente trocava ideia o dia inteiro, via os projetos uns dos outros. Quando a gente descentralizou, falou, poxa, cadê, né? E aí nasceu a guilda de design. Que foi a primeira guilda, se eu não me engano, pelo menos a mais robusta logo de cara. Porque aí a gente falou, então beleza, se a gente não senta mais na mesma mesa, a gente precisa de algum outro recurso para trocar ideia, para compartilhar, para falar de cases, e surgiu a guilda. E aí a guilda que deu certo para o design começou a dar certo para outras disciplinas. E aí hoje só a guilda a gente já percebeu que não é suficiente, a gente está reforçando os chapters. E aí amanhã vai ter chapters muito fortes e só chapter não vai ser mais suficiente, a gente vai criar outra coisa. E assim, é um estado contínuo de mudança. E você tem que gostar disso também, eu acho, sabe? Porque alguém poderia ter perguntado para mim, nossa, Yas, mas você não podia ter sentado um dia, parado para pensar, estruturado, remontado tudo e falado, agora é assim? Talvez poderia, talvez teria saído alguma coisa boa, mas isso inibe uma coisa que a gente quer, é que a mudança seja participativa também, né? Que não seja... que ela seja contínua e participativa. Então, que as pessoas também entendam que elas fazendo parte daquela estrutura, elas também têm responsabilidade e autonomia para mudar a própria. Não, e olha que maluquice, hein? Yas, olha que maluquice para quem quer ver um mundo linear e ordenado, né? Porque imagina, a gente tem que chegar nisso. Começou com a mesa de design, aí investimos na descentralização e na guilda, e há um tempo atrás a gente estava insistindo para ter uma mesa de design de novo, para as pessoas se encontrarem pelo menos uma vez por semana, né? Imagina alguém que fica pegando flash e fala, cara, vocês são doidos, né? Vocês querem acabar com essa mesa, agora estão insistindo para ter Vocês são malucos. Essa mesa. É engraçado que esse livro que eu citei desse Rod Martin, que é um cara muito assim, bacana, ele fala muito isso, que a máquina, quando você pensa numa máquina, você necessariamente não consegue evitar de conceber uma máquina perfeita, sabe? Que é uma máquina, né? Então você pensa, poxa, eu tenho que fazer ela à perfeição, o motor perfeito sobre determinados aspectos, por exemplo. Quando você pensa numa coisa viva, esse conceito de cara já não existe, porque uma coisa viva, ela está se adaptando ao ambiente que ela está, ela pode ocupar um determinado nicho, e se ela não se adaptar, ela não se perpetua, né? Então, é uma contínua mudança, entende? E isso aí que os exemplos que vocês deram para mim são exemplos dessa contínua mudança. Eu gosto muito de insistir nisso, porque eu acho que todo mundo que for estudar mais esse assunto agora vai ver que não dá para escapar dessas metáforas da empresa ser mais viva e ser um sistema complexo, adaptativo, sabe? E quem olhar isso com o olhar do tipo assim, estou inventando moda, isso aí não isso é buzzword, na minha visão, vai estar cometendo um erro muito grande, sabe? É importante entender o que esse vivo significa, porque é importante quebrar essa metáfora da máquina que, como eu disse anteriormente, ela está muito forte aí na gente. Você ia falar mais alguma coisa, não ia falar, Gustavo?
Não, só complementando assim, eu fico pensando, quem está ouvindo assim, fica pensando, nossa, que loucura que essa empresa, né? Os caras chegam lá e começam a fazer um monte de coisa diferente e tal. Mas assim, o tempo todo a gente está validando, né, o resultado disso que está sendo feito e identificando focos de atuação, né? Igual assim, quando a gente mudou essa questão de contratação, de formação de time nos clientes de forma mais autônoma, né? Quando a gente saiu da planilha e foi para essa autonomia que foi dada, a gente teve que ter o foco de como lidar com essa autonomia, né? Para também não sair... Aí é aquela questão de confiança e responsabilidade, né? Também não sair, agora que liberou, então eu vou contratar 50 pessoas aqui, mesmo que não tenho, e eu vou justificar que é para formar as pessoas que é numa possível situação. Então a gente começa a ter foco, né? Hoje, quando a gente juntou, né, criou esse modelo das alianças, o foco passou a ser como, pelo menos para mim, né, na nossa aliança lá, passou a ser como a gente integra essas tribos e transforma isso no resultado, no objetivo que se espera de uma aliança, né? E aí a gente começou a criar uma série de experimentos. A tribo, por si só, ela já tem uma identidade muito forte, né? Das pessoas que estão ali convivendo, às vezes elas estão até no mesmo contexto de cliente e tudo. E na aliança já muda um pouco. Então a gente começou a focar nisso. E aí foram surgindo coisas fantásticas nesse processo. Assim. E aí com outras coisas que a gente fez também, quando descentralizou o RH, né? A gente começou a ter um RH mais atuante, não naquele foco de contratação. É lógico que dependendo do momento que você está, o foco vai ser esse. Mas quando a gente falou assim, não, agora a gente não precisa ter mais tanto foco na contratação, vamos começar a olhar para a participação do RH nesse novo foco, que é o de integração entre as tribos. E aí começaram a surgir coisas do RH que às vezes eu me surpreendo quando eu leio um material de RDM de alguma tribo que está surgindo, né? Que aí, assim, são iniciativas como o Squad Friends, roda de conversa, onde as pessoas juntam ali num tema em comum, criam um bate-papo virtual e aí começa a fluir o assunto igual a gente está fluindo aqui agora nesse podcast. O Squad Friends assim, foi pegar 2 squads aleatórios e botar eles reunidos ali durante um intervalo curto de tempo para eles se conhecerem e fazer qualquer coisa, desde discutir as situações do squad específico ou simplesmente jogar uma partida de Gartic ou de Among Us e tal. Então, assim, são coisas bem legais, mas, assim, tudo sempre a gente tem um foco, né? O Vinição, ele sempre está criando esse foco para a gente. Como ele tem essa participação mais ampla, né? Ele consegue identificar onde é que vocês, né, onde é que a gente está precisando dar o foco naquele determinado momento. Então, assim, em algum momento foi a operação, em algum momento foi olhar para as pessoas. Agora a gente está com foco na integração e na trajetória. Então, não é assim tão desordenado, não. Cara, isso aí que você fala é interessante, porque as pessoas às vezes confundem, igual a Vinição colocou antes, né? O cara, a gente tem a ilusão de que tudo sempre tem ordem, né? E que a gente vai estar sempre operando num espaço onde a gente resolve os problemas de forma meio que prescritiva ou com raciocínio analítico, né? Que é o próprio Carnegie lá, né? O modelo lá do Snowden. Mas o fato de a gente não acreditar que está na ordem não quer dizer que está no caos, né? A gente está numa região complexa, não uma região caótica. E nessa região complexa você tem vários tipos de restrições que acabam habilitando, acabam definindo o que pode e o que pode não ser feito, mas sem ser de forma tão prescritiva. O Vinição, que é o nosso sábio da complexidade, fala aí, Vinição, sobre os atratores e os attractors, né? Porque, assim, tem vários conceitos de complexidade, porque parece, assim, não é que você joga um bando de gente ali e não tem mais nada acontecendo, de repente aqueles caras estão fazendo software, né? Tipo assim, a pessoa, você pega uns caras ali que sabem desenvolver, mas você junta todo mundo e ele sai fazendo software. Tem uma série de coisas ambientais que reforçam e que promovem a auto-organização, o que é diferente de estar tudo prescrito e tudo definido. É igual falar que um bicho não vai ter um exoesqueleto, não vai ter uma série de coisas que definem mais ou menos umas condições de contorno ali. O negócio que eu fiquei pensando quando o Gustavo estava falando, na hora que ele começou a falar,
achei interessante assim, a reflexão inicial, é que não é que a gente faz isso aqui porque a gente está brincando aqui, tipo assim, pô, é legal ficar fazendo. Pô, é legal também, né? Tipo assim, a gente gosta disso. Mas a gente faz essas coisas por uma questão de sobrevivência. Essa adaptabilidade, ela vem em função para a gente endereçar algumas oportunidades que a gente enxerga, né? Ou para a gente tentar mitigar alguns riscos que estão começando a se concretizar, né? Então, assim... Ou para criar oportunidades também. Não, então, igual eu falei, para explorar oportunidades e para endereçar esses riscos. Então, assim, isso não é a gente está aqui fazendo brincadeiras aqui de ficar mudando as coisas, né? Isso é questão vital para a gente, né? A gente enxerga que isso aí é o jeito de sobreviver e prosperar no mercado como ele é, né? Assim, a vida como ela é no VUCA aí. Inclusive os pensadores aí de complexidade falam que o sistema, quando começa a ficar muito estável, ele tende a morrer, né, cara? Você sabe disso? Então, assim, você tem que ficar ali no edge of chaos, que eles falam, né? Tem até livro, né, que chama na beira ali do caos, né? Igual a Yas falou, você tem que... A verdade é que, assim, você tem que ter atenção, e muitas empresas não enxergam essa atenção, né? O mundo está mudando, as coisas estão todas mudando, ela não está enxergando atenção, ela continua super estável com a estrutura que ela bolou e, de repente, ela está totalmente inadequada para aquele ambiente, porque ela investiu numa estabilidade e numa eficiência ali que não serve mais para aquele ambiente. Ser eficiente para quê? Na verdade, eu acho que, eu acho que eles enxergam assim, essas tensões, né? Mas sempre dá aquela sensação que você pode adiar a ação em relação àquilo ali, né? Tipo assim, eu acho que o ponto é esse. Tem um livro lá do Inspired, né? O Kagan, ele fala assim, né? São gigantes que estão slowly dying, né? Que ele fala. Tem várias empresas que são giants slowly dying, né? Tipo... O exemplo do Teams of Teams, que o cara, né, o general lá fala, né, combatendo a Al-Qaeda, eu acho interessante porque, por mais que, se eles ficassem só pensando em otimizar, sabe? Imagina, o cara é o chefe, eu sempre falo, gente, é claro que os livros de negócio têm que tomar cuidado com as histórias, né, que se contam, mas imagina, o cara é o chefe em comando do exército americano e mais NSA, várias forças, né, respondendo a ele. Então, assim, parece uma grande empresa com infinitos recursos, né? E aí ele pensa só em otimizar, ficar mais eficiente, que é o que ele sabe fazer, certo? Ele sabe fazer isso. E ele pensa, se eu for extremamente eficiente, eu com certeza bato a Al-Qaeda. E ele fala isso no livro, não bate, entendeu? Porque a Al-Qaeda é uma estrutura em rede, maleável, adaptativa, que a ciência deles não conseguia combater. Eles começaram a combater a Al-Qaeda na medida em que eles abriram espaço para a própria estrutura deles também ficar mais maleável e mais adaptativa. Eu acho um exemplo bem claro, né, cara? Assim. Você tinha que ser uma estrutura dinamicamente eficiente, e para isso você não pode ser eficiente, também paradoxal. Eu acho que é bom a gente falar também por que a gente está falando tanto de estrutura, sendo que o tema nosso inicial era True Agile, né? Eu acho que é porque foi emergindo naturalmente, porque eu acho que a gente aqui na DTI vê muito isso, e é uma coisa que eu acredito muito, que ser ágil de verdade, levar esses princípios da agilidade realmente no fundo do coração e fazer acontecer, implica em mudanças de própria estrutura organizacional, que é o que a gente está falando lá no começo. Não significa só implementar um framework, uma ferramenta, um grupo de ritos, ter papéis novos. Eu diria até mais, igual o autor, o Niels Pfaffer, eu acho, né, que ele fala que a cultura é uma sombra da estrutura, a agilidade também é uma sombra, é uma coisa que emerge da estrutura, né? Entendeu? Sim, já dizia o Peter Senge, né, cara, no Quinta Disciplina, há muitos anos atrás, que estrutura define comportamento, né? E tem um exemplo que eu já dei aqui também, eu gosto muito, que o cara fala, né, um outro ator aí, que ele fala muito sobre isso, ele fala, estrutura é mais tangível que cultura, né? Ele fala assim, pô, não adianta você pedir para umas moléculas de água que estão em estado sólido para serem mais inovadoras, né? Porque elas estão cristalizadas no gelo, né, cara? Elas não estão fluidas, né? No estado líquido, por exemplo, né? Então, essa metáfora é interessante, né? Porque a empresa cria uma estrutura cristalizada que não dá espaço para acontecer nada e insiste para que algo aconteça, né? E depois reclama que não está inovando, né? Pessoal, beleza, acho que estamos chegando aqui ao final do episódio. Espero que a gente tenha
conseguido. O objetivo é tanto trazer umas reflexões filosóficas, acho que a gente fez isso bem, mas também ilustrar com algumas histórias mais concretas. Espero que a gente tenha conseguido fazer. E agradecer a vocês aí pela presença. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Valeu, pessoal.